Você acabou de atravessar uma porta. Uma porta que leva a outra dimensão. E o que tem atrás dessa porta? Vozes. A minha, Aline Wallach, oi, tudo bem? E outras vozes que eu vou trazer para sentar aí no sofá macio dos seus tímpanos. Antes de voltar à programação normal de bobagens imperdíveis, com mais histórias curtas sobre assuntos interessantes, eu vou trazer aqui uma temporada de entrevistas, que é o programa que você está ouvindo agora. Estou aqui realizando o sonho do talk show próprio. E no Vale que Conversa eu vou chamar pessoas queridas e interessantes para ouvir com você as histórias que elas têm para contar. E eu tô muito feliz que eu vou estrear esse programa com uma das joias da literatura contemporânea nacional, um autor que eu gosto muito de ler e de acompanhar. O convidado de hoje é escritor, tradutor, roteirista, é autor dos livros Ninguém Nasce Herói e Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues. Ele cria mundos além da imaginação e antecipa futuros sinistros com governos fundamentalistas. Ele também é tradutor de várias obras, como os quadrinhos de The Walking Dead. Habituado a distopias, profecias e seres fantásticos, hoje eu vou conversar com o querido Eric Novello. Oi, Eric, tudo bem? E aí, Aline, tudo bom com você? Cara, que prazer estar aqui. Legal poder estrear esse espacinho, assim. Eu sempre digo que um dos prazeres dessa profissão é poder conversar com pessoas que a gente admira, né? Então, que bom estar aqui contigo. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer podcast é que vira um pretexto para conversar com as pessoas que eu gosto, com as pessoas de quem eu sou fã. Então, assim, eu tenho um enorme privilégio nesse momento de estar fazendo perguntas para você. Imagina, para com isso. Bem, Eric, eu quero começar... É até clichê, né? Conversar com o escritor e fazer essa pergunta. Mas eu gosto de começar pelo começo, né? É sempre recomendado começar pelo começo. Então eu queria saber como foi que você encontrou a porta da literatura. Como foi isso? O que te levou a fazer a transição para esse mundo doido de ficar criando personagem? Cara, tem aquela coisa de que quando a gente é criança, a gente tem uma puta criatividade e que é normal pra gente, né? Faz parte das nossas vivências ali, a gente tá desenhando, a gente tá inventando e depois isso começa a ser podado ou direcionado para outras coisas. Então, como eu curtia muito quadrinho, eu sempre tava ali inventando minhas próprias histórias, eu desenhava até na época. Ela foi largando de mão, me acho trouxa por ter feito isso. Mas criei meus X-Men, tudo que uma criança tinha direito de plagiar do que eu li, assim, eu fiz. Isso foi esquecido, engavetado. E quem me abriu a porta para o mundo da literatura foi a insatisfação. Assim, teve algum momento da minha vida em que tudo que eu lia eu achava ruim. Eu ia assistir um filme, chegava em casa, ai, mas por que essa cena foi assim e não de outro jeito? Por que o personagem fez isso e não outra coisa? Então eu virei aquele cara chato que fala mal de tudo que ele lê, assim, que assiste. Em algum momento caiu a ficha óbvia de que eu estava querendo escrever minhas próprias histórias, né? Então era esse o problema que eu tinha para resolver, digamos assim. Não era que as coisas eram ruins, era que eu precisava assumir o comando da minha imaginação, de certa maneira. E quantos anos você tinha nessa época? Eu estava ali perto dos 16 anos de idade e nunca, na minha época assim, não existia oficina de escrita, eu não fazia ideia de como era escrever um livro. Literatura fantástica nas livrarias era basicamente Stephen King e Anne Rice, então era um garoto de 16 anos pulando assim num abismo de infinitas possibilidades, sabe? E isso, assim, você nasceu no Rio, certo? Você é carioca. Como era essa época no Rio para um garoto que gostava de quadrinhos? Como que era viver nessa época, nesse contexto?
Cara, o Rio de Janeiro, ele é uma coisa muito louca, né? Só que, assim, eu vivi no Rio de Janeiro quase sabe, assim, a vida como ela é, Do Nelson Rodrigues? do Nelson Rodrigues. Então, era aquela coisa, assim, de você tá voltando pra casa de noite e de repente ver, assim, várias viaturas cercando um carro e entender que era tipo uma comunicação não verbal ali entre a polícia e alguém que talvez estivesse devendo um dinheiro, e ouvir aquelas histórias muito doidas dos seus vizinhos que hoje causariam escândalo em qualquer Twitter da vida e tal. Tinha, assim, eu peguei uma época que você ainda via aquelas grupos de porquinhos andando na rua, sabe? Assim, aqueles bichos meio soltos, que eu morava mais, não era o subúrbio, mas estava longe de ser a Zona Sul. Quando você fala porquinhos, é literalmente Sim, porquinhos. aquela porca enorme andando com os filhotinhos e galera ainda usando cavalo de vez em quando no meio dos carros. Então tinha todo um surrealismo da Zona Norte carioca que eu vivenciei. E tinha também uma parte de vivenciar um mundo cão desgraçado pelo fato de ser gay. Numa época em que, né, você via aqueles reality shows ou programa vespertino entrevistando gente, falando o que você acha, gays devem morrer? Ou então, hoje falaremos sobre bissexuais, né? Aquela coisa assim que era um freak show total, que talvez tenha me levado também a buscar meus centros de redenção fantasiosos, né, para lidar com essa loucura toda. As histórias eram uma forma de buscar esse refúgio, não sei. Que você falou dos X-Men. Os X-Men têm um pouco dessa pegada, né? De serem os excluídos, os marginalizados da sociedade. É até muito louco ver fã de X-Men que é preconceituoso, que é homofóbico, que é racista. Não tá entendendo muito bem a história, né? Cara, como é que isso pode acontecer, né? Sempre me impressiona, assim, a galera tá tão acostumada a estar no papel principal, né, das coisas, das narrativas, que eles não conseguem enxergar que talvez, né, aquela narrativa esteja falando de outra coisa, né? Mesmo Star Wars hoje em dia, de repente, oh meu Deus, né? Esse papo meio extrema-direita brasileira, oh meu Deus, de repente caiu a ficha de que era o Darth Vader que tinha razão, sabe? Assim, galera, Gente, né, a fantasia dá conta de falar de tanta coisa, mas às vezes ela não consegue comunicar para, né, para quem não consegue enxergar. Olha, eu acho assim, na época eu não entendia o X-Men como exclusão, assim, para mim era só uma galera com poderes e roupas coladinhas na bunda, assim, lutando para lá e para cá, assim. Então, meus caminhos sempre foram assim uma fantasia mais dentro da realidade. É, eu digo muito assim, né, que o meu livro é independente de 2010, né, o Neon Azul, que, cara, pra mim a grande porta mágica, né, descobrir a fantasia foi entrar num bar gay pela primeira vez, né? Então você tem todo aquele mundo que te oprime e que é padronizado, e de repente você descobre aquele lugar, entre aspas, discreto, e aí você atravessa uma porta e as pessoas são completamente diferentes, elas são felizes, são livres, são coloridas, se movem de um jeito diferente, têm comportamentos, né, mais confortáveis consigo mesmo. Então a minha entrada na fantasia foi entrar num barzinho gay que se uau. chamava, curiosamente, esse barzinho gay se chamava Blade Runner. Ainda existe esse lugar? Não, cara, o Rio de Janeiro tem essa movimentação de coisas falindo assim, né? Num ritmo. Mas era uma ruazinha em Botafogo, se alguém for dessa geração e carioca vai saber, que tinha um bar gay do lado do outro, assim. E por um acaso, uma amiga minha, que eu não via há muitos anos, porque a gente, ou pelo menos, sei lá, uns 2 anos, porque a gente tinha brigado, um dia me ligou do nada e falou: P, ela me chamava de P. P, se arrume e desce que eu tô passando na porta da sua casa. E eu falei: tá, mas peraí, como assim? Eu me arrumo pra ir aonde? Ela falou: se arruma de um jeito que você se sentir confortável.
Então essa pessoa que tinha sido uma grande amiga e que eu não via há tanto tempo, do nada reapareceu e me levou para um barzinho gay chamado Blade Runner. Eu acho que mais literatura fantástica que isso não dá para ser, sabe? É muito interessante como nessa jornada isso está muito refletido no que você escreve, né? O Exorcismo, os Amores e uma Dose de Blues é meio que um pouco essa visão de uma São Paulo meio que virada do avesso, né? Um pouco fantástica. Me conta um pouco dessa história e desse personagem. Cara, o Exorcismos para mim é bem simbólico, assim, porque eu há muito tempo não me sentia confortável de escrever e eu tava precisando criar um alter ego, sabe? Assim, eu tava precisando me enxergar na literatura, já que eu não tava me enxergando no que eu lia. E eu gosto muito de fantasia urbana, né? Nessa coisa da gente trazer, né, magos, lobisomens, vampiros, o que for, para esse setting de cidades contemporâneas, né? E ao mesmo tempo eu tinha acabado de mudar para São Paulo. Eu estava com, tipo, sei lá, 29, 30 anos de idade, vivendo, sabe, sozinho, assim, no auge da minha liberdade. Só que eu estava lidando com uma cidade que é um monstro. São Paulo é enorme, né? São Paulo você vê pessoas chegando sendo mastigadas e destruídas, assim, né? E cuspidas de volta. Então eu não sabia como lidar, sabe? Assim, criativamente, literariamente com São Paulo. Então eu criei Libertar, que era a minha versão de São Paulo. Já que eu não consigo dialogar com essa cidade, eu vou criar a minha. Então eu criei Libertar. Parte dessa criação foi eliminar do meu pensamento, né, as religiões abraâmicas. Então eu tirei essa dicotomia do catolicismo, né, o bem e o mal, né, a puta e a santa, e tornei isso mais complexo. Então a fantasia urbana ela é muito católica nesse sentido, porque você tem o mundo real e você tem aquele mundo mágico depois do portal, né? É Uma coisa verdade. bem, né? É bem Nárnia, assim, essas duplinhas estão sempre lá, assim, em algum lugar. Então eu baguncei o coreto todo. Você tem Libertar, que já é mágica, tá tudo lá, todo mundo sabe que a fantasia existe. Se você atravessa espelhos, você para no Entremundos, que é uma amálgama de referências e de cidades que se conectam a esse lugar. Existe também o mundo dos sonhos como né, um país, uma cidade, um lugar vivo. E eu fui criando, né, essas coisas todas. E aí eu encontrei São Paulo. E aí eu tinha um protagonista, que era o Thiago Boanerges, que é o meu exorcista fascinado por blues, que tem um gato de fumaça e que também tem um coração de fumaça. Eu acho que tudo me simbolizando naquela época. Por que o coração de fumaça? Como símbolo. Ah, nossa, porque quando eu tava começando a escrever essa história, eu tive uma treta amorosa, assim. Meu relacionamento não é exatamente monogâmico, digamos assim. Então eu estava descobrindo as decepções dessa vida não monogâmica, né? Nem tudo é positivo. E eu tava sabe aquela fase bem dor de corno, assim, oh meu Deus, tomei um pé na bunda, que triste passar por isso depois de, né, 10 anos, né, no conforto de uma relação monogâmica. E aí eu falei, cara, esse cara vai ter um problema amoroso no passado dele. Eu preciso trabalhar isso de algum jeito. Embora na história não tenha nada a ver com o que aconteceu comigo. E eu falei, cara, e quando a gente está de coração partido, no mundo de fantasia, e se isso fosse simbolizado por um coração de fumaça, né? Aí eu tirei o coração dele e apareceu o coração de fumaça. Quais são as consequências de um coração de fumaça para o organismo e para o coração de um homem? Olha, aí entram uns espaços vazios, assim, né? Ou como gostam de chamar de software building, né? Eu não sei, cara. Eu sei, assim, que o coração de fumaça é algo quando a gente está preso ao passado, né? Às vezes você viveu alguma coisa no passado, boa ou ruim, com alguém,
E você fica voltando àquilo, não, meu Deus, eu preciso pedir desculpa para aquela pessoa precisa pedir desculpa para mim, ou nossa, que vergonha que eu passei. E ninguém se lembra daquilo, só você. Todo mundo seguiu com a vida, né? E você tá preso naquele momento que tá te contaminando ali, né, o tempo inteiro, assim. Mas aí você tava falando que você escreveu Libertar meio que pra entender ou se relacionar com São Paulo também, Sim, né? sim, sim. E o que mudou na sua visão de São Paulo, na sua forma de se relacionar com São Paulo depois que esse livro saiu? Eu acho que o Ninguém Nasce Herói me levou a conhecer um grupo de pessoas e um grupo de amigos, assim, que me fez sentir mais à vontade com a cidade, sabe? São Paulo tem uma coisa engraçada, assim, São Paulo é a cidade que nunca dorme. Quando você fala do Rio de Janeiro, você fala dos cariocas, né? Cariocas são bacanas, cariocas isso e aquilo, é a alma carioca. Quando você fala de São Paulo, você fala do concreto. O paulistano nem existe, você fala direto do paulista, né? Todo mundo é Nunca tinha paulista. reparado nisso. É verdade. Mas aí eu comecei a perceber essa loucura de que o paulistano não existia. E que São Paulo é palco de, sabe? A gente tem mais de uma passeata por dia na Paulista, quando fecha a média do ano, né? Então, São Paulo são as pessoas, não é a bodega da ponte, não é o prédio de vidro, não é, sabe, o concreto e carro e carro e carro e carro. São Paulo são as pessoas. Então, o advento Exorcismo dos Amores e uma Dose de Blues e o que ele causou na minha vida me fez entender esse lado, né? Me fez encontrar as pessoas que me faltavam nessa cidade para ter um relacionamento mais afetivo com ela. Além do sobrenatural e até da a presença ou ausência, porque a ausência acaba sendo uma presença também, né, da religião, tem um elemento que sempre me chama muita atenção nas suas histórias, que é a presença da música, né? Tava lendo Sabor da Maré e o pai da protagonista toca sax num clube de chorinho. Tem a banda da crush do Thiago no primeiro livro, né? Então você traz muito a música no seu trabalho, tem até o blues, né, no título do livro, que o Thiago curte um blues. Então eu queria entender qual que é o papel da música na sua vida, como que isso entrou. Eu sei que a sua irmã é cantora, você é compositor, eu queria que você me falasse um pouco mais de como isso aconteceu. Cara, isso é muito marcante para mim, porque a minha mãe, ela foi cantora lírica e ela era pianista. Então, ela cantava em igreja, ela chegou a cantar em peça de teatro, ela estava muito encaminhada para ter essa vida de arte, sabe? De artista. Só que na época dela era aquela coisa de mulher artista é puta, né? Mulher artista é puta. E a minha mãe ganhava muito bem cantando em igreja, fazendo o que ela fazia. Ela ganhava mais do que os homens da minha família. Então eles começaram a desestimular a minha mãe né, de trabalhar com isso. Minha avó achou um meio termo e fez a minha mãe ir para o conservatório de música. Então ela se tornou pianista, ela chegou a orientar alguns cantores que hoje em dia são famosos ou foram famosos, né, porque gerações atrás. E, então a minha casa sempre teve muita música, a minha mãe tocava piano o tempo inteiro, de vez em quando ela mostrava lá tudo que ela sabia cantar, embora isso tenha se tornado um tema delicado para ela, mas a minha vivência foi musical, mais do que literária, na infância, né? Então eu tinha essa coisa do caramba, todo dia aquele what if, né, aquele mundo paralelo, como seria a minha vida se a minha mãe fosse uma artista? E ao mesmo tempo eu tinha uma vivência mais comum, assim, né, que não depende desse mundo mágico dos artistas, né, você pode ter cultura na sua vida independente de qualquer coisa. E aí esses dois pensamentos sempre me envolveram ali e acabaram me marcando dessa maneira a ponto de refletir nas minhas histórias desse jeito.
E como foi esse processo de trabalhar com a irmã? Porque vocês fizeram juntos uma música meio oficial, gente, eu acho muito chique. O livro ter uma trilha sonora oficial. Como foi isso? Cara, isso foi legal, assim. O ápice disso, né, Higher, a música do Ninguém Nasce Herói. Mas a gente tinha trabalhado antes, mais ou menos, assim, pro Exorcismo dos Amores e uma Dose de Blues. É claro que a gente começou fazendo umas letras e umas melodias péssimas, né? Aquela coisa bem assim, dance música dos anos 90, Britney e Backstreet Boys depois. Então a minha irmã tinha uma letra e uma melodia muito engraçada, que acho que era Beg for My Love o nome. E eu falei, Cássia, eu vou transformar essa letra aí e a gente grava um blues. E aí a gente criou Just For You, que foi a música do Exorcismo dos Amores e uma Dose de Blues. E ficou um blues super classicão, assim, na voz da minha irmã. E aí mais tarde, a minha irmã estava gravando o segundo CD e ela falou pra mim, irmão desnaturado, não tem uma participação sua no meu CD. Você se vira malandro e faz alguma coisa. E eu falei, olha, meu livro novo vai sair, né? Ele é pura bad. Eu posso escrever uma letra que é pura bad também? Ela falou, por favor, né? Então eu gastei todo o meu inglês criando a letra de Raya, que é muito preciosa. E aí foi para minha irmã, que é uma compositora zilhões de vezes melhor do que eu. E foi pro Renan Nasos também, que é o parceiro de composição dela. E aí eles criaram a melodia de Raya e virou assim. Eu que sou fã de trip hop, de Massive Attack, e, sabe, assim, pra mim é uma grande realização Raya existir e ter meu dedo lá, assim, acho muito legal. Muito foda. E o blues, assim, eu não conheço muito de blues, então eu queria entender um pouco o blues pelo seu olhar, pela sua visão. O que, que é o blues e como que também entrou na sua vida. Por que você tem esse interesse pelo blues e que acabou vazando pro Thiago também, né? É, assim, blues é uma coisa assim que vai e volta na minha vida. Eu sempre conheço alguém que ouve blues e eu nunca me aprofundava. E aí, quando eu tava pensando no Exorcismos, né, essas coisas completamente sem noção de quem cria, né, histórias e tudo mais, eu falei, eu vou definir o nome desse livro primeiro. E aí eu criei Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues. E eu falei, ferrou, Eric, porque você vai ter que fazer um exorcista sem catolicismo, porque eu não queria escrever nada dessa mitologia católica, e agora você vai ter que se aprofundar em blues do jeito que você nunca fez na sua vida. E aí eu comecei a pesquisar blues e a história do blues é incrível, assim, é incrível. Tem toda essa atmosfera sobrenatural por trás, né? Essas histórias dos pactos e dos hellhounds e de onde isso vem, né? E quando mais recentemente, né, eu descobri que antes do mais recentemente, vamos lá, e tem toda essa quando a gente pega a transição do blues pro rock, algo muito importante que aconteceu foi os artistas eram todos negros e passaram a ser todos brancos, né? Então você começa a ver que estudar blues é estudar aspectos sociais da cultura americana, né, e transformações e preconceitos que já estavam lá, né, e gente que estava trabalhando em plantação de algodão e de repente começava a tirar um trocado assim com puta talento, assim, tocando em barzinho, que inclusive é o motivo do blues ter essa coisa do pacto com o diabo e tal, muito associado ao Robert Johnson, que é os homens começaram a ir ouvir blues em bar. Então, o dinheiro que estava indo para a igreja antes passou a ir pro show de blues. Então, os pastores começaram a encher o ouvido, né, das mulheres que ainda estavam na igreja. Blues é coisa do diabo, traz seu marido de volta para a igreja. E mais recentemente eu descobri que o blues também era super queer, né? Quando a galera assim tinha não todos, mas tinha um grande movimento assim que antecede assim a coisa da da transexualidade, né? Mulheres que se vestiam de um jeito masculino, homens que não cumpriam um padrão de masculinidade, estavam com roupas mais coloridonas e tal. Uma coisa bem gay, bem queer.
e que isso foi apagado quando o blues começou a fazer sucesso e chegou nas gravadoras, porque ele teve que ser palatável para as famílias americanas. E aí, assim, dessa forma labiríntica que eu tenho de me expressar, o blues não era uma bagagem de conhecimento que eu tinha e trouxe para o livro. O blues foi uma bagagem de conhecimento, de reflexão que o livro me trouxe, porque a partir dele eu comecei a conhecer vários artistas, assim, uma quantidade infinita de cantores e cantoras, assim, é muita gente muito talentosa. E cada um deles te traz uma história, te traz assim um contexto sobre os Estados Unidos e sobre nomes que desaparecem. É, Tem uma edição uma da sua da newsletter que você falou sobre uma mulher do blues. Qual era o nome dela? Não Isso, lembro. Big Mama Thornton. Ela criou duas músicas muito famosas. Tipo, ela tem muitas, mas duas muito famosas. Uma se chama Hound Dog, que levou à criação dos cães infernais lá do meu livro, Exorcismas. Um pouco depois veio a versão do Elvis Presley. O Elvis Presley ficou famosíssimo por causa dessa música, ganhou uma puta de dinheiro. E a Big Mama, tipo, ele, sabe assim, nem comentava que a música era dela. Então ela ficou aí nesse ostracismo do cantor negro que vira o cantor branco, sabe? A mulher negra, gorda, não heterossexual, que de repente vira, né, o cantor branco e, né, que as famílias gostam, né, que ele é super sexualizado, mas ele era bonitinho para estar no pôster da casa da família americana, né? Aquela coisa assim padronizadinha e tal, né? Muito transgressor rebolando, mas na verdade era um movimento conservador, né, transformando o blues no rock. Fica essa reflexão. E Importante. aí, né, e mais recentemente, por causa de gostar dela, eu descobri essa questão de que talvez ela não fosse heterossexual, né? Não existe nenhum registro oficial disso, porque não existem muitos registros sobre ela, nesse sentido. E assim, pelo que eu me lembro, assim, ninguém sabe se ela teve relacionamentos, né? Ela foi aquela pessoa que viveu para o trabalho, né? Sabe, assim, que ninguém capta os relacionamentos dela. Mas quando você vê fotos e fotos dela mais nova e fotos dela mais velha, ela vai mudando a maneira de se vestir, ela deixa de usar, né, a saia comprida e passa a usar terno, passa a usar, né, aquele chapeuzinho e tal. Então você vê que algo talvez tenha sido, né, reprimido por ela ou que ela tenha escolhido uma maneira de expressar isso ao jeito dela, considerando a época e tudo mais. Então o blues é cheio dessas histórias fantásticas, assim. Eu acho muito incrível de adentrar, né? Cada cantor que você escolher é uma porta para uma imensa nuvem de conhecimento. Assim. Incrível, incrível. E tem alguma relação? Eu não sei o quanto você se aprofundou também no chorinho, mas tem alguma relação com o blues? Cara, o chorinho pra mim, assim, veio muito da minha vivência de carioca, né? Porque eu ia pro barzinho beber, né, na época que eu bebia, e tinham pessoas tocando chorinho, sabe? Assim, era muito, né, o chorinho é uma coisa muito mágica, porque ele é bastante instrumental e ele tem aquela alegria, né? Tem aquela rítmica, assim, que é muito própria. E eu achava muito mágico você ver pessoinhas tocando flauta e tocando, né, aqueles instrumentos que são mais miudinhos, assim, e isso ser capaz de alegrar e de unir tantas pessoas, assim, de uma maneira muito específica. Que o samba, por exemplo, o samba faz muito diferente, né? Porque o samba vai e te arranca da cadeira, e te movimenta, e te faz cantar, e o chorinho é quase uma aura mágica, assim, que botam por cima de você e muda assim o seu estado de humor de um outro jeito, né? E assim, eu não sei de artistas de chorinho, assim, se eu não, assim, o Brasil, a bossa nova no Brasil é o nosso jazz, né? Então, assim, se a gente pensar que o blues originou o jazz, o blues originou o rock, né? O blues originou o gospel, o blues originou
sabe, sei lá, sabe Deus mais o quê, a gente talvez consiga, assim, encontrar uma cadência, assim. Mas eu acho que para chegar numa história de chorinho legal, a gente talvez tenha que estudar ali um pouco da história do samba e como o samba foi uma mistura do violão português com os tambores africanos. Eu acho que Eric, isso é uma promessa? Vamos ter uma história com chorinho? Cuidado! Eu tenho estudado bastante o passado do Rio de Janeiro. Quando eu achar que eu tô dominando o rolê, talvez apareça aí. Falar em Rio de Janeiro e falar em aura mágica, eu queria perguntar qual foi o lugar mais sobrenatural que você já visitou. Tem essa história do bar gay que você foi, que te abriu para uma nova possibilidade, mas tem um lugar assim que realmente que você sentiu que era sobrenatural, tinha algo a mais ali? Em qualquer cidade. Nossa, sim. Olha, das minhas vivências loucas, né? Embora hoje eu seja branco que nem a minha parede, eu era uma pessoinha que curtia muito praia, né? Eu sou muito. Eu fico feliz só de sentir o cheiro de maresia, de sentir o pé na areia. E a minha família frequentava uma cidade que na época não era nada, assim, era só mato, literalmente, que nem o meme, que era Rio das Ostras. E que hoje é muito famosa na região dos lagos por causa de como as plataformas de petróleo mudaram toda essa região. Então a gente tinha uma casa, eu frequentava esse lugar desde a barriga da minha mãe, e a gente tinha uma casa de praia. Eu sei que tem todo esse conceito de classe média com casa de praia, eu fui uma dessas pessoas, mas a minha família não tinha muita grana, então a casa era assim, muito parede, teto e um poço pra gente puxar água, sabe? E telha de amianto, não era nem teto, era telha de amianto. E esse lugar pra mim é muito mágico. Esse lugar, sabe, assim, à noite coisas aconteciam, assim, sabe, assim. E sentar diante do mar, assim, num lugar que ainda é completamente inexplorado, não tem aquela galera ao teu redor, sabe? É só você ali, aquela imensidão te olhando, assim, né? Cthulhu saindo ali, sabe? Assim, os monstros do Lovecraft te chamando pra dentro. E você andar, eu tinha essa chance, né, uma criança menor de idade andar na areia sem ser sequestrada e assassinada, eu tive essa oportunidade. E eu só ia andando, então eu chegava em áreas assim de quase praia virgem, sabe, que só tinha eu e as gaivotas e aquelas lagoas que eram tão assim inexploradas que tinham peixes enormes na beira da lagoa, assim. E aí chegava na hora de dormir, era aquele silêncio, era gafanhoto e sabe, assim, só os vagalumes no ar. E muitas vezes eu dormia com a minha avó. E assim, às vezes eu acordava, é uma coisa muito louca, acho que eu nunca falei isso com ninguém. Às vezes eu acordava e a chave do quarto estava comigo, assim, no meu corpo. Como se em algum momento eu tivesse levantado, não sei se eu saía do quarto ou não, explorado, né, fica aí, eu não sei, é um mistério pra mim também. E de repente aquela chave estava comigo, eu não sei se era sonâmbulo e ninguém nunca percebeu. Você trancava e ficava com a chave? A minha avó trancava, a gente trancava a porta, às vezes nem trancava, e deixava a chave na porta. E aí quando eu acordava, aquela chave estava comigo, assim, abraçada comigo. Em algum momento eu acordava e ia até essa porta e sabe, sei lá, se eu atravessava ou não, sabe? E, mais uma vez, eu vivi no Rio de Janeiro que era cheio de histórias, sabe? Então a minha família era cheia de histórias, parte da minha família frequentou Umbanda, então o realismo sempre teve um significado muito diferente para mim. Então acho que sobrenatural talvez seja Costa Azul, né? Que era a parte de Rio das Ostras onde a gente tinha casa. Costa Azul é a minha cidade sobrenatural. Eu acho que são as duas sopas que me criaram criativamente. A minha vivência nos bares gays do Rio de Janeiro e Costa Azul. Só que Costa Azul é um troço que eu ainda mantenho pra mim, sabe? Eu só transponho as consequências, eu ainda não transformei ela em cenário. E que agora eu sei também, e o ouvinte sabe, mas a gente não vai espalhar pra ninguém. Fica entre nós. Em segredo. Eric, pra terminar, eu queria... Bem, você já trouxe um monte, assim, de referência incrível, assim, principalmente musical.
Mas do seu repertório, o que você tem para indicar para a pessoa que está ouvindo agora, para ela, sei lá, algo para ler, algo para assistir? O que você trouxe pra gente? Olha, eu vou citar duas referências. E desculpa, nenhuma delas vai ser nacional. Prometo que de uma próxima eu trago. Mas a primeira é o livro Ubik, do Philip K. Dick, que é uma viagem por si só e também é um cara cheio de histórias. Que ele foi o autor que me fez entender, já burro velho, que o meu trabalho como escritor era refletir e desconstruir a realidade, né? Me ajudar a entender e ajudar o leitor a entender que realidade é um conceito mais fluido do que parece, né? Ainda mais num país onde dizem, não, mas sempre foi assim, não, mas na minha época era não sei o quê, vocês estão destruindo a família, esse papo todo. Então o Ubik do Philip K. Dick me ajudou a entender isso sobre o meu trabalho. A história é um cara que está sempre procurando o Ubik, que é um objeto, e o Ubik vai se transformando. Então o cara nunca encontrou o Ubik, porque o Ubik vira uma outra coisa. Alô, Freud! Alô, psicanalista! É muito bom. Se você conseguir abstrair dos foguetes e marcianos, é muito bom. E outra coisa, a outra referência que eu quero trazer são os quadrinhos do Ed Brubaker, eu não sei se fala assim o nome dele, mas que é o meu vício atual. O cara tem uma série chamada, acho que Kill or Be Killed, que desconstrói o mito do vigilante, né, dos heróis, assim, né, faz a gente refletir sobre essa pessoa que sai de noite para enfiar porrada em todo mundo e por que isso seria legal. E também ele tem um quadrinho chamado Criminal, que é a coisa mais incrível. Eu recomendo para todo mundo que goste de histórias policiais, história de assalto, essas coisas assim. Em pouquíssimas páginas você tá assim imerso na vida daquele carinha que você acabou de conhecer e torcendo por ele. E, meu Deus, caramba, ele vai se ferrar. É um roteirista de quadrinho que eu acho incrível, assim. Para mim é uma referência no momento e eu tô muito beat do Ed Brubaker nesse momento, por isso que eu tô comentando dele aqui. E pra gente terminar a nossa conversa, primeiro, adorei saber que vem aí um projeto novo. Ou não sei, eu tô especulando, eu gostei de imaginar isso. Mas conta pra gente uma pincelada do que você está trabalhando, os seus planos para o futuro e onde o ouvinte, a ouvinte pode te encontrar e pode te ler. Vamos lá, de trás pra frente eu tenho um site que é ericnovello.com. Eu tô muito no Twitter, mais do que eu deveria. Quem não, né? Quem não, né? O vício maldito. E eu tenho um Catarse também, para quem quiser me apoiar com o meu trabalho como autor ou apoiar a newsletter. Você pode passar pelo Catarse. A newsletter ela tem uma periodicidade mais ou menos mensal e são reflexões minhas e coisas que eu vou aprendendo e dividindo com quem me lê. Por exemplo, a Big Mama Thornton que você comentou aí. E projetos futuros, eu estou um pouco empacado como escritor de livros, de romances, depois que eu fiz o Ninguém Nasce Herói. Acho que o fato da gente estar vivendo o Ninguém Nasce Herói é uma história que não termina, então eu não consigo sair disso. Então eu estou tentando, né, eu estou estudando muito quadrinho, daí o Ed Brubaker, e o meu projeto é escrever uma história em quadrinho, né? Tá sendo desafiador para mim mudar de formato, então porque tá desafiador eu quero fazer. E eu também tenho estudado muito a história do Rio de Janeiro, muito, porque a história do Rio de Janeiro mostra coisas que a gente apaga, né? Mostrar assim que desde o começo aqui tem ciganos, desde o começo nós temos o que a gente chama genericamente de turcos, né? Que na verdade são várias culturas que vieram para cá. E, enfim, negros que a gente, né, negros que foram escravizados, que na verdade eram vários povos diferentes, inclusive muçulmanos. Então eu estou explorando aí a origem do Rio de Janeiro
para tirar o saudosismo, né, o passado dessa galera que é saudosista das coisas erradas, né, eu quero sequestrar isso, assim, de uma maneira legal, criativamente, pro meu trabalho. Vai ter fantasia? Vai ter fantasia, porque é o Rio de Janeiro, e a fantasia tá toda lá, e, né, sabor da maré, a maré vai estar lá, e as entidades que me cabem, que trocam uma ideia comigo, vão estar lá. Eric, obrigada demais por essa conversa maravilhosa, pelos segredos compartilhados. Obrigada às pessoas incríveis e curiosas que apoiam este podcast em apoia-se/Aline Valek. Afinal, essa é uma produção independente e ter ouvintes compartilhando, interagindo e financiando faz muita diferença. A trilha sonora maravilhosa que você acabou de ouvir, produzida especialmente para este podcast, é do Pest Alarm. Ouça no Spotify, o link está na descrição desse episódio, como aliás você pode encontrar todas as referências mencionadas aqui no Papo com o Eric. Obrigada por ouvir e até a próxima conversa. Um beijo.